Shalom a todos. Vamos falar aqui sobre um tema polêmico, né? Será que Yeshua ele é filho de José? Ou será que José ele simplesmente adotou Jesus? Ele disse: Ah, Yeshua tá aqui na manjedoura, ele é o Mashiach, eu vou adotar ele. Ele não é meu filho não, mas eu vou adotar. E que Yeshua seja o filho do Eterno com Maria, seja simplesmente isso. E José tá ali só assinando a papelada para dizer: não, ele é meu filho aqui no papel só, tá? No papel ele é meu filho, mas na prática mesmo não fiz nada não. Então vamos analisar muito bem como é que é essa teoria. Vamos primeiro explicar essa teoria aí, como é que funciona. É mais ou menos o seguinte: essa teoria consiste num fato, né, que aconteceu lá antes da Babilônia, que está relatado aqui em Jeremias 22, versículo 24, que diz o seguinte: ó, Yeshua, né, ele é descendente de José, no caso é descendente de José aqui, ele é descendente de José. E José, ele é descendente de Jeconias. Jeconias, esse mesmo Jeconias aqui, tá? E Jeconias, ele, segundo Jeremias, capítulo 22, versículo 30, ele foi amaldiçoado por uma maldição que ele não poderia ter filhos que herdassem o trono de Davi. Então, se Yeshua ele é filho de Jeconias, então, em tese, ele não poderia herdar o trono de Davi. Então, ele teria que ser filho de uma outra genealogia. Então, eles dizem, né, que é o de Maria, né? E Maria agora ele pode ser o herdeiro do trono de Davi, já que ele não é descendente de Jeconias. Ó, que teoria bem bonita, né? Então, Jeconias, segundo Jeremias. Aqui, Jeremias, versículo 30, olha, assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhuma da sua geração prosperará, para se assentar no trono de Davi e reinar ainda em Judá. Então, ele não seria filho de Jeconias, ele não seria filho de Jeconias porque José não gerou filho nenhum, mas ele seria filho de Maria. E aí ele utiliza também aquela interpretação de Gênesis onde diz: a da tua semente, da tua zerá, a tua semente surgirá um que pisará, né, na cabeça da serpente, né, que é uma interpretação, né, aquilo ali. E que a semente da mulher seria exatamente Yeshua, né? Exatamente Yeshua. E aí estaria batendo com Jeconias e o outro estaria batendo com a semente da mulher, tá? Então essa é a teoria. E que a genealogia de José, ela também estaria em Mateus, versículo 1. Só que aí, então vamos lá, qual que é o cerne dessa teoria? O cerne dessa teoria está em Mateus 1, que é a genealogia de José, da qual a mesma teoria tira de que ele não seria mais essa genealogia de Mateus 1, que seria de Jeconias. Não seria dessa genealogia, mas da genealogia de Maria. Então vamos aqui na genealogia aqui de Mateus capítulo 1. Vamos aqui, né? Bom, e segundo esta teoria, esse capítulo 1 de Mateus, ela seria a genealogia de Yosef. Mas será que Mateus 1 é a genealogia de Yosef, como diz a teoria? Aqui a teoria diz que Jeconias é da descendência aqui de Yosef e gerou Yeshua, tá? Então, será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Será que Mateus 1 aqui é a genealogia de Yosef? Ou é a genealogia de Miriam? Vamos dar uma olhada. É o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão, aí ele começa, né? Esse aqui é a Toldot, essa aqui é a genealogia. Abraham gerou Isaac, Isaac gerou Yaakov, Yaakov gerou Yehudá,
Aí começa a falar aqui, né? Tá certo? Até chegar a Davi. Aí Davi é o 14º. E Davi gerou Shilomo. Aí foi continuando, até chegar em Coniarro. Coniarro, aqui, Jeconias. Se você pegar aí de Davi até Conias, de Coniarro, até o rei Davi, dão 14 gerações. E se você pegar de Coniarro até Yeshua, dá 13 gerações. Isso mesmo, deu 13 gerações. Aí vamos ler o versículo seguinte. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. Tá certo isso? Tá certo. Realmente, do jeito que ele falou, Abraão até Davi dá 14. De Davi para a Babilônia, 14. E desde a deportação da Babilônia até o Messias, 14. Opa, mas peraí. Mas não tem 14, tem 13. Como é que pode? Aqui tá certo, tem 14. Até aqui tá certo, 14. Aí daqui até... E de Davi até Conias, 14. E de Conias até Yeshua deu 13. Ué, aqui diz, ele tá dizendo aqui que deu 14. Aí como é que pode? Tem 14, mas 14 mais 13? Será que Mateus, Matitiarro, ele não sabia contar? Ele não sabia somar? Ô Matitiarro, você sabia não que não deu 42 geração não, viu? Deu 41. Seu cálculo deu errado. Será que ele não sabia fazer uma soma simples? Ou será que as religiões aproveitaram da tradução equivocada para dar as suas conclusões erradas? E você vai entender nesse vídeo onde está o erro aqui. Quem foi essa pessoa que sumiu na genealogia? Está faltando uma pessoa nessa genealogia. E o problema não está na Bíblia. Está na tradução. E a resposta está no versículo 16. Isso mesmo, essa palavra aqui, ó, marido. E Jacó gerou José, marido de Maria. Por isso que as pessoas, inclusive, acreditam que Mateus 1 é a genealogia de Yosef. Só que o que acontece? De José, né? Só que acontece, se Mateus 1 é a genealogia de José, então isso contaria Lucas 3, que é uma genealogia totalmente diferente. Então como é que pode? Ou o livro de Lucas está certo, ou o livro de Mateus está certo, né? As duas não podem ser a genealogia de Yosef. E ambas terminam assim, dizendo que José gerou o Messias. Só que qual que é o problema aqui? É que esse José que está aqui não é o marido de Maria, como está aqui colocado, marido de Maria. Não é o marido de Maria. Aqui a palavra em aramaico, não no grego, por isso que eu falei a importância do aramaico, é que no aramaico não tem essa confusão. E essa escritura aqui foi do aramaico, ou do hebraico, na versão Shentov. Então, aqui no hebraico você tem a palavra Gevra, que significa marido ou pai, aquele que cuida, né? Quando você vai casar com uma mulher, você vai ter que pagar o dote, você paga por Gevra, que é para o genitor dessa mulher, o pai dessa mulher, aquele que cuida, aquele que está sustentando ela. Então José era o Gevra de Maria. Então, como qualquer outra palavra em qualquer outra língua no mundo, a palavra ela vai depender, o significado de uma palavra ela vai depender do seu contexto. Em qualquer palavra ela é assim, qualquer uma, até no português, em qualquer língua do mundo, toda palavra, qualquer tradução, a sua tradução tem que estar de acordo com o contexto. Então, José aqui, ele é marido de Maria ou ele é pai de Maria? Detalhe, tem dois José nessa história. José, que era um nome simples, era um nome comum, não é difícil. Até hoje, se você vê, por exemplo, hoje José é um nome simples. Naquela época também era. Assim como Yeshua também era um nome simples, um nome que todo mundo existia. Era um nome como João. Todo mundo tem o nome João. Assim era José. O nome do pai de Maria era José. E o nome do marido de Maria também era José. Então, assim como aqui também tem Jacó. E existiram outros Jacó.
que Jacó era avô de Maria. Então, assim como existia vários Josué. Então, os nomes também são repetidos. A diferença é que Josué ben outra coisa, outra pessoa, tá? Então aqui do mesmo jeito. Aqui era Yosef ben Yaakov. O nome do pai de Maria era Yosef ben Yaakov. Então o que diferenciava era o pai dessa pessoa. Então o negócio é que essa palavra aqui no aramaico, vamos colocar aqui na peshita aramaica. Deixa eu botar aqui, peraí. Deixa eu ver se eu pego aqui. Vamos botar aqui direto. Aqui no aramaico encontra-se assim: Yaakov, Avled. Yaakov é Yaakov, é Jacó. Yaakov em hebraico, Yaakov em aramaico. Yaakov, Avled é gerar. Então, e Jacó gerou, ou deu semente, ou deu vida a Yosef, né? Em hebraico fica Yosef, aqui em aramaico fica Yosef, não, Yavsef, né? Aqui é um vav, Yavsef. Então, e Jacó gerou Yosef. Aí ele vai dar uma, Yosef. E aí, Yosef, José, é o quê? Yosef Gabra de Mariam. Em hebraico, Miriam. Ou seja, Yosef Gabra de Mariam. Ou seja, José, pai de Maria. Pai, Gabra. Quem está sendo comido quem que é o 13º aqui dessa geração não é Maria. É José, que é pai de Maria. Essa pessoa que está faltando é porque colocaram José, marido de Maria, quando na verdade é pai de Maria, que é exatamente a pessoa que sumiu e deixou 41 pessoas numa geração de 42. Quando era para ter 42, na verdade tem 41, quando na verdade é um erro de tradução no versículo 16. Por quê? Porque depende do contexto. E matematicamente o contexto é que Gabrá, quer dizer, Gavrá ou Gabrá, aqui trata-se, essa palavra aqui, trata-se de pai, genitor. Aqui, ó. Aqui no aramaico mais literal, né? O aramaico, a escrita da aramaica, aqui, essa Gevrá, aqui. Temos aqui também. Gevrá, literalmente, significa protective male, ou seja, um homem protetor, um homem que protegia ela. Ou seja, o texto pode estar se referindo aqui ao seu pai ou o seu marido, só que dentro do contexto, claro que se refere ao seu pai. Da sua forma literal aqui na segunda significa her lord, ou o seu dono, o dono dela. Então, aqui existe esse duplo sentido, mas que dentro do contexto, ela só pode definitivamente ser o pai de Maria. Por quê? Porque são 14 gerações. Se está faltando um, é porque a tradução está errada. E evidentemente que a tradução está exatamente errada nessa Gebrá que colocaram o marido, quando na verdade é o pai. Qual que é a conclusão disso aqui? E por que eu estou falando que isso aqui é importante? Por quê? Porque isso já mata essa teoria de que Jeconias é filho de José. Por quê? Porque Mateus 1 não é. Mateus 1 não é a descendência de José. Na verdade, é o contrário. Veja, aqui é o contrário, tá? Na verdade, aqui se trata da genealogia de Miriam. Isso mesmo, na verdade aqui é a genealogia de Miriam. E na verdade, essa genealogia que está tratando aqui da genealogia de e Zorobabel, essa aqui sim é a genealogia de Yosef. A genealogia de Yosef está em Lucas
capítulo 3. A genealogia de Maria está em Mateus 1, tá? Então, já fica complicado aqui para esta teoria. Já fica bem complicado para essa teoria de que o fato de que o Eterno, que José não é filho, quer dizer, que Yeshua não é filho de José, de Yosef, por causa dessa maldição. Por quê? Porque se seguíssemos essa lógica, então não faria sentido, porque Maria é descendente de Jeconias. Não é José que é descendente de Jeconias, é Maria que é descendente de Jeconias. Mas que na verdade, dentro dessa lógica que já está errada, existe o segundo ponto que está errado. Existe um segundo ponto errado aí. Qual que é o segundo ponto? É que isso na verdade não importa. Por quê? Porque Zorobabel, ele está no meio dessa genealogia. Então, tanto José quanto Miriam, eles ambos são descendentes de Jeconias. Então, esse é o segundo ponto que está errado nesta interpretação religiosa de que Yeshua não é o filho de José. Que já estou colocando aqui o segundo ponto errado, tá? O primeiro ponto errado é que Mateus 1 não é a genealogia de Yosef, mas é a genealogia de Miriam. Por quê? Porque tem uma passagem errada no versículo 16, que comeram uma pessoa da genealogia dos 42. Ou seja, que era para ter 14, na verdade tem 13. Por quê? Porque traduziram traduziram pai como se fosse um marido. Como se Maria tivesse casado com o seu próprio pai, que isso, na verdade, seria abominação, seria incesto, não faria nenhum sentido, né? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu vou colocar é: se Maria ela teve um filho do próprio Eterno, então isso, segundo a Torá, seria algo chamado abominação. Por quê? Porque isso também se resultaria em um incesto. Por quê? Porque Maria é filha de Deus, serva do Altíssimo. Se ela é filha de Deus e teve um filho com o próprio Eterno, a filha ter um filho do seu próprio pai, isso se chama abominação. Então, como que o Eterno pode dizer que não devemos praticar incesto, pois isso é abominável aos olhos dele, e ele mesmo praticaria abominação? É isso que já é o terceiro ponto aí de que o Eterno estaria praticando uma abominação que ele mesmo condena. Então, não faz o menor sentido. Esse já é o terceiro ponto de que não faz sentido. Só o primeiro ponto, na verdade, de que Mateus 1 não é a descendência de Yosef, já quebra toda a lógica dessa teoria. Mas ainda tem um quarto ponto que eu gostaria de destacar, que é essa interpretação ali de Jeremias capítulo 22, que eu achei muito interessante. Depois que eu li, eu achei muito engraçado, porque realmente o que as religiões não fazem para deturpar um entendimento para chegar à conclusão que eles querem. Então vamos botar aqui Jeremias 22, versículo 30, que é esse aqui, né, que ele fala que é uma maldição contra Jeconias, que registrar que esse homem não tem filhos, homem que não terá sucesso nos seus dias, pois ninguém de sua geração prosperará o suficiente para sentar-se sobre o trono de Davi, tampouco governará outra vez em Judá. Olha só, então ninguém da descendência de Jeconias herdará o trono de Davi, o governará em Judá. Ou seja, não governará em Judá. Interessante isso, né? Aí a pessoa diz: olha, nenhum descendente de Jeconias pode herdar o trono de Judá. Então, se Jesus é o herdeiro do trono de Davi e ele é descendente de Jeconias, então essa maldição era mentira. Só que qual que é o problema? É que existem duas interpretações desse capítulo. E as duas interpretações desse capítulo não fazem sentido com essa teoria inventada. Por quê? A primeira teoria é que aqui estava se referindo à geração a geração de Jeconias. E uma geração, segundo os Salmos, dura 70 anos. E quanto tempo Jeconias e Coniarro passou no exílio babilônico? Ele passou
ele foi dar descanso à terra. Se era para dar o sétimo Shabat de descanso da terra, e eles passaram 490 anos sem dar descanso na terra, então 490, considerando o descanso da terra do Shabat, daria o quê? Dividido pela semana dá 70. Então ele passou 70 semanas, que foi exatamente uma geração, que foi a maldição dada aqui em Jeremias 22, versículo 30. Então, essa maldição aqui está se referindo, pois ninguém de sua descendência prosperará o suficiente aqui para estar sobre o trono de Davi. Mas essa maldição é o quê? É nos seus dias, aqui, nos seus dias. Tá? Então, aqui a geração que está sendo colocada aqui é a geração daquela época, ou seja, uma geração. Tá? Então, deixa eu ver aqui uma outra tradução. Aqui. Porque nenhum da sua geração prosperará. Ou seja, quando diz da sua geração, é a mesma coisa na parábola da figueira. Não passará aquela geração até que as coisas se cumpram. Aqui está falando, porque nenhuma da sua geração prosperará. Essa é uma das interpretações de Jeremias, capítulo 22, versículo 30. Então, dentro dessa interpretação, a maldição já teria sido cortada e ainda haveria uma promessa de um reino messiânico. Mas existe uma segunda interpretação, que é que essa geração aqui não está se referindo a essa geração, mas todas as gerações de Jeconias. Então, existem até conceitos rabínicos que entendem essa interpretação, que reconhecem essa interpretação. E essa interpretação, ela acaba entrando em conflito com o próprio Tanar. Por que estou dizendo isso? Porque isso não explicaria Zorobabel, que reinou sobre Judá e prosperou. Eles até fizeram a rededicação do templo, que tem a festa de Hanukkah. Então, dá para ver claramente que houve prosperidade da descendência de Jeconias. Então, essa maldição não poderia estar ainda em vigor. E aí, dentro do Talmud, inclusive está no Talmud Yalkut, que os fariseus explicam como que essa maldição foi retirada. E eles começam a pegar passagens e mais passagens e explicam lá, mostram o nome dos filhos de Jeconias, que significa liberdade lá da prisão, e muitas coisas que eu não quero trazer aqui, mas só queria destacar Zorobabel. Zorobabel é a prova de que essa maldição ela foi desfeita. Os próprios judeus acreditam nisso. Os próprios judeus, está no próprio Talmud. Então, isso aí não tem nenhuma... Nem judeu acredita nisso e nem cristão, né? Cristão entre aspas, né? Nem aqueles que creem no Messias acreditam nessa ideia. Então, realmente, essa ideia de que essa maldição vai durar milênios e milênios e vai durar até o fim dos tempos, não, isso aí não tem fundamento nenhum. Se você quiser saber mais sobre isso, procure, mas a segunda interpretação é explicada no Talmud, tem no Tanar, o Zacarias prosperando, inclusive o próprio Jeconias ele teve 2 filhos, então ele não estava privado de filhos, ele teve 2 filhos, ele se arrependeu, ele foi um homem que reconheceu que o Eterno, dentro da prisão que ele foi colocado, ele se arrependeu, e essa maldição ela foi quebrada conforme está aqui descrito, tá? Então, vemos que na verdade essa maldição ela não existe mais, ela existia, não existiu mais, ela estava dentro daquele contexto de Babilônia, onde eles foram para o exílio, onde eles foram tomados pela Babilônia, de Navrukhadnezzar. Então, e eu queria mostrar outro contexto, né? Outra coisa, né? Porque eles, nessa teoria, quando o Yeshua fala eu sou filho de Deus, quando fala que Yeshua é filho de Deus, eles acreditam que Yeshua ele é filho literalmente de Deus, segundo a carne. Que Yeshua é filho segundo a carne de Deus.
Só que isso é uma coisa maluca, porque Deus não tem carne, Deus não, não tem como Deus ser um filho. Tem como. Quando fala que Yeshua é filho de Deus, eu estou falando Deus aqui porque para vocês entenderem. Porque quando eu falo que Yeshua é filho de Deus, é filho no sentido figurado. Figurado. Quer um exemplo? Quando os fariseus, vou pegar aqui um. Quando os fariseus, quando fala que os fariseus são filhos da serpente, quando fala fariseu filho da serpente, ele não está falando que uma sucuri pegou uma jiboia, se enroscaram, aí a sucuri foi lá, botou um ovo e desse ovo abriu e nasceu um fariseu. É óbvio que não é literal. Quando fala que aqueles fariseus, aquela casta de fariseus que estavam combatendo Yeshua, eram filhos da serpente, filho da serpente do Éden, ele não estava falando que é uma serpente sucuri se enroscou com outra, botou um ovo e surgiu um fariseu. Não, é um sentido figurado, porque quando fala de filho, é um hebraísmo para você dizer que você herdou a vontade dessa pessoa. Se você vê uma mulher vaidosa, você falar no hebraico que você é Ben, como é o nome de Jezabel? Jezabel, esqueci o nome da hebraico. Mas você pode dizer que ela é filha de Jezabel, não segundo a carne, porque ela nasceu da descendência de Jezabel, não. Porque ela herdou a vontade de Jezabel, ela é uma pessoa vaidosa. Do mesmo jeito, os fariseus eles estavam sendo filhos da serpente, eles estavam sendo filhos da serpente no sentido figurado. Não era uma serpente, não, eles não eram. Sei lá, tem gente até que pega essa passagem para dizer que os fariseus eram reptilianos. Como coisas malucas que é engraçado. É só falar que é engraçado, né? Não tem o que falar, é piada pronta mesmo. E quando os fariseus falaram, nós somos filhos de Abraão, eles estavam falando a verdade, eles eram filhos de Abraão segundo a carne. Segundo a carne. Então, eles eram filhos de Abraão e filhos da serpente. Por quê? Porque eles eram filhos de Abraão segundo a carne e filhos da serpente segundo a vontade, da forma figurada. Assim mesmo, quando Yeshua diz que ele é filho de Deus, ele não está dizendo que Deus foi lá, teve um incesto com Maria e surgiu Yeshua, que foi um negócio que ele colocou lá no ventre de Maria, milagroso. Não. Quer dizer, não é bem assim, né? Não é bem assim. Como não é o Deus teve um filho com. Não, isso é uma coisa. Essa ideia dos deuses gerar filhos na mulher, isso é paganismo herdado lá dos cananeus, que eles praticavam orgias e aí as mulheres cultuavam os deuses através da promiscuidade. E dizia que aquele filho que nascia era filho de uma entidade pagã. Isso é coisa pagã, né? É para lá, tá? Não é para aqui. Quando fala Yeshua é filho de Deus, é segundo a vontade de Deus. Porque quando você faz a vontade de Deus, você se torna filho de Deus. Só que o único que foi capaz de ser filho de Deus foi Yeshua. Por quê? Porque ele nunca falhou na vontade de Deus. Ele não pecou. Por isso que ele foi filho de Deus. E, através da justificação dele, ele deu a possibilidade de nós sermos também filhos de Deus. Isso quer dizer que a gente vai ter que morrer, encarnar de novo e Deus vai ter um incesto com outra mulher e gerar a gente? E assim a gente vai se tornar filho de Deus? Não, aqui tá, a gente é filho de Deus da mesma maneira que Yeshua também disse que ele é filho de Deus. De uma forma figurada, não carnal. Isso não faria o menor sentido. De achar que isso tudo para dizer que José adotou Yeshua somente para isso. Quer dizer, você cria essa teoria tão maluca só para dizer isso. E é evidente que Yeshua ele é também filho de Abraão na carne. Ele é filho de Abraão segundo a carne e filho de Deus segundo a forma figurada. Assim como os fariseus são filhos de Abraão segundo a carne literal e segundo a serpente é da linguagem figurada, como aquela coisa que eu falei, que se você discordar disso vai ficar uma coisa maluca. Você vai presumir uma coisa totalmente sem sentido. Tá? Então,
quando ele fala também, a prova disso é que ele fala que a gente deve também ser filho de Deus, que a gente tem que ser filho de Deus, né? Claro que nem todo mundo é filho de Deus, muitos são criaturas de Deus. Quem a gente só torna filho de Deus quando ele faz a vontade do Pai, assim como Yeshua ensinou cumprindo seus mitzvot, tá? Então, aqui tem a palavra Gebrá, que eu esqueci de colocar aqui. Não, na verdade não esqueci não, eu coloquei sim, tá? E agora vamos ver aqui, será que, respondendo a pergunta do título do vídeo, né? Será que Yeshua, ele é filho de José ou ele é filho de Deus? A resposta está nos profetas. Por quê? Porque nada que acontecerá, nada que aconteça, nada, absolutamente nada, ela acontece sem antes ser revelada nos profetas. Então, se uma coisa estiver nos escritos nazarenos e não ter sido revelada anteriormente nos profetas, então essa coisa provavelmente está enganosa, está errada. O Eterno nunca vai fazer uma coisa sem antes avisar para os seus profetas. Então, vamos ver o que estava aqui nos profetas. No profeta não, nos profetas e na Torá, evidentemente. Então vamos para a Torá em Gênesis 15, versículo 4, que é uma passagem também que o apóstolo Paulo aborda aqui. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que da tuas entranhas sair o teu herdeiro, das tuas entranhas. Vamos ver aqui, das tuas entranhas. A pessoa pode até dizer, mas a minha tradução de 1800 e sei o que lá, bolinha, tem não sei o que. Não tem problema não. Vamos aqui então pro hebraico. Vamos pro hebraico aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Mimeira significa Mimeira aqui no caso é das tuas entranhas. Essa contração ra, eira aqui no final é um indicativo, né? Mostrar que é da tua, é possessivo, tá? Das tuas entranhas. O radical dessa palavra é me. Tem até aqui o strong, tá? Aqui, ó, strong, cadê? Me. Aqui. Mimeira, das tuas entranhas. Olha as traduções aqui, ó. Intestino, abdômen, estômago, útero, da geração. Olha só. Coisas que estão relacionadas ao corpo, da carne. Da tua carne, ou seja, das entranhas de Abraão vai surgir o herdeiro da promessa. O herdeiro da promessa vem das entranhas de Abraão, da carne dele, carnal. Aqui, ó, abdômen, ó, é a tradução mais perfeita. Aqui. E o tradutor da Almeida fez certo. Ó, mas aquele que das tuas entranhas sair, das tuas entranhas, este será o teu herdeiro. Este será o teu herdeiro. E Paulo até fala em Gálatas que aqui está se referindo a Yeshua. Tá? Paulo ele se pega essa passagem, ele repete essa passagem e diz: essa passagem aqui está se referindo a Yeshua. Os judeus eles discordam disso, mas Paulo ele alega que essa passagem aqui está se referindo a Yeshua. Então sou eu que estou interpretando isso. O próprio Paulo diz isso em Gálatas, que essa passagem aqui é o herdeiro. O herdeiro, na verdade, é Yeshua. E ele diz que esse herdeiro aqui está se referindo a um e não a muitos. Então isso é um argumento de Paulo que ele dá em Hebreus. Então aqui não há dúvida que se trata do Messias. E aqui está falando do quê? Das entranhas. Então vamos ver, será que ele é filho de Yosef segundo a doação ou ele é filho segundo a carne? Vamos ver aqui em Romanos 1, versículo 3. Você vai chorar nesse versículo aqui, ó. Acerca de seu filho Yeshua, que nasceu da descendência de Davi, que Davi é da descendência de Abraão, segundo a carne, isso mesmo que você ouviu, segundo a carne. Então não há dúvida de que Yeshua é filho de Yosef segundo a carne. Ele não é filho de Yosef por adoção. Yosef ele não pegou do filho lá e o filho vai ser
Não é meu não, mas eu vou cuidar, né? Tem até uma passagem de Lucas 3, parece. Deixa eu ver se eu pego aqui. Aqui, essa passagem aqui eu gosto. Esse aqui é para vocês verem como uma coisa está errada, ó. E esse mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos, sendo filho de José. Aí o tradutor botou como se cuidava. Quando vocês verem, quando vocês estiverem na Bíblia e tiver aqui entre parênteses, quando você vê uma coisa aqui entre parênteses, não é porque está no original. Isso aqui é uma inserção do tradutor. É uma tradução por equivalência. Então, quando tiver esse negócio aqui, desprezem isso aqui. Desprezem, que isso aqui não está no original. Então, tapem com a mão aqui. Tapem com a mão isso aqui. Desprezem isso aqui. Então, você lê assim. E esse mesmo Jesus estava como começando os 30 anos, sendo filho de Yosef. Filho de Yosef. Deixa eu ver se eu pego aqui. Aqui. Bar Yosef. Aqui, ó. Bar Yosef. Veja aqui. Yeshua. Yeshua aqui, ó. Aramaico. Yeshua. Quem? Bar Yosef. Não tem bar entre colchete, como se cuidava, Yosef. Não. Bar Yosef. Aqui no caso está no aramaico, na verdade está Yavsef. Mas vamos ler como se estivesse no hebraico, que eu não sou bom de aramaico, não. Aqui. Hu, na verdade é Ha aqui, né? Que está no aramaico, mas aqui eu acho que é para ser um Hu. Ele, Bar Yosef, Bar Eli. Bar Eli, deixa eu ver. Aqui, ó, Bar Eli. Bar Yosef, Bar Eli. Vamos ver de novo. Mestar Ha, ele, Bar, filho, Yosef, Yavsef, de José, Bar, filho de Eli. Eli, do jeito que está aqui, ó. Sendo filho de Bar Yosef, Bar Eli. Não tem esse negócio como se cuidava. Isso aqui é para dar interpretação religiosa. Não despreze isso aqui. Então vocês veem como José, ele é sim pai, Yeshua, tá? Tem uma passagem até que diz, né, que Yeshua é filho de José. Pô, se na Bíblia diz que Yeshua é filho de José, se a Bíblia diz várias vezes, não é uma, duas, três que a gente tá pegando aqui, não é? E os escritos nazarenos falam várias vezes que Yeshua é filho de José. E a pessoa, você ouvir de uma pessoa falando Yeshua não é filho de José, então ou essa pessoa está correta ou os escritos nazarenos estão corretos, porque os escritos nazarenos diz claramente que Yeshua é filho de José. Shalom, irmãos. Então é isso. Eu espero que tenha ficado muito claro, tá? Eu demonstrei aqui 5 pontos que demonstram que esse pensamento cria várias distorções, várias coisas erradas, é baseado em coisas erradas que mesmo que tivessem certas 2 vezes, estaria errada do mesmo jeito. E baseado também e na mesma lógica você cria assim, dentro da genealogia de Jeconias não podia ser, porque aquilo ali de Mateus 1, em resumindo, tá? Mateus 1 não era a genealogia de Yosef, é a genealogia de Miriam. E mesmo que fosse a genealogia de Miriam, aqui tinha Zorobabel, que não tem nada a ver, porque Zorobabel ele acaba sendo uma genealogia de ambos. E mesmo que não fosse a genealogia de ambos, mesmo considerando isso, aquela maldição só era para aquela época. Então a maldição de Jeconias não existe. E mesmo que existisse essa olha só o tanto de coisa que eu estou colocando aqui. Mesmo que essa maldição existisse, que já não existe, ainda teria aquele problema da semente, da serpente, que não faria sentido. Enfim, olha quanta coisa que eu teria que considerar como verdadeiro que seria falso, e mesmo assim ainda estaria falso, tá, gente? Então é muita coisa que as religiões colocam que, por falta de examinar as escrituras, falta de incentivo de estudar hebraico, muitos dizem, olha, não estude hebraico porque você vai perder a salvação se você estudar hebraico. Aí quer dizer, se você examinar as escrituras, você vai perder a salvação, né? Coisa maluca mesmo, tá, gente?
não deve se reconsiderar isso. Sim, estudem hebraico. Hebraico é uma necessidade, principalmente para os tempos atuais. Se você está estudando hebraico, você está forçando os seus talentos que o Eterno te deu. O seu Eterno te deu talento, então é para você utilizá-lo e não guardá-lo, tá? Então é isso, tá, irmãos? A gente tem que mesmo examinar as escrituras para. Claro, eu não vou tocar no assunto de Isaías 7,14, mas se quiser eu trago um vídeo só sobre isso, mas que é um tema muito extenso. Eu queria trazer só a incoerência desse estudo, né? A incoerência de dizer que José é pai de adoção de Yeshua e que ele não é filho carnal de Yosef, tá? Claro que eu não estou dizendo aqui que Yosef teve relação com Miriam para ter Yeshua. Claro que ele teve depois, né? Ele teve depois, isso é fato, né? Isso aí ninguém vai discordar, que ele teve 5 irmãos, né? Isso aí ninguém vai dizer que ninguém vai dizer que depois não teve, né? Os outros são tudo milagrosos também igual ele? Não, né? Aí você diz, pô, mas como é que pode ter um milagre, um filho ter um milagre? Pô, e Rívica, ela não era estéril, ela não teve um filho? Não, do mesmo jeito, né? Então, essa ideia de que, como é que pode ter havido um milagre? Gente, tem milagre em toda a Bíblia, tá? Então, isso não é argumento. Não é argumento. Você dizer, isso não é possível porque isso seria um milagre. É óbvio que seria um milagre. Tem milagre em toda a Bíblia, pô. Rachel também teve um milagre, ela é estéril, teve um filho, tá? Então é isso, irmãos. Fiquem na paz, no Shalom, Shalom. E até o próximo vídeo.